Quero agradecer o convite da OAB e a OAB ter cedido aqui também, o auditório, a organização. Quero que deixe aí para o nosso presidente Antônio Fabrício as sinceras homenagens do presidente Lúcio Flávio, da OAB Goiás, e dizer que o trabalho que tem sido feito aqui pela OAB Minas Gerais é um trabalho que ressona no Brasil inteiro, que todos reconhecem. Todos reconhecem um belo trabalho que o presidente está fazendo aqui na OAB de Minas Gerais. É um trabalho de muito fôlego e que merece aí ser ressaltado sempre. Cumprimentar a nossa querida Alessandra Camarano, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, recém-possado, que tem uma grande missão aí durante a sua gestão nos próximos 2 anos. Estaremos sempre juntos. E cumprimentar toda a mesa na pessoa das nossas queridas Isabel e da doutora Maria do Rosário, as 2 mulheres que, como bem dito pela Maria do Rosário, em tempos em que se vira as costas é que temos que dar as mãos e ressaltar ainda mais o papel das mulheres em todos os lugares pela competência que tem. Tá? Bem, recebi palmas 3 vezes, eu posso ir embora agora, né? Só de estar cumprimentando as pessoas. Porque eu tenho um defeito em eventos que eu fico assistindo as palestras antes das minhas, eu fico com vontade de falar daqueles assuntos. Você quer abandonar o seu, eu quero comentar, falar para o Afonso falando aqui, quem chega no final do dia e fala que não deu conta de cumprir. Eu nem tenho meta diária mais, Afonso. As minhas metas são do ano, assim, se eu chegar no final do ano, tá tudo certo. E aí vem o Antônio Carlos com uma palestra maravilhosa, a Maria do Rosário com uma reflexão incrível, e a gente fica querendo mais comentar a palestra das outras pessoas do que a nossa. Mas me passaram um tema absolutamente recortado, bem específico, né, para enfrentar aqui com vocês, e eu vou enfrentar esse tema. E eu costumo dizer que é honestidade científica, acadêmica, em eventos, a gente transparecer, porque muitas pessoas vão a eventos de direito do trabalho. O CONAT, esse ano, se a minha querida Alessandra e os amigos também se lembram, ficavam falando da grande quantidade de discursos e debates políticos em eventos e congressos trabalhistas. Só que o direito do trabalho ele não sobrevive sem o debate político, porque o debate político é um debate constitucional, e o formato de Constituição fala em formato de Estado, e tamanho do Estado, e forma do Estado, e opção de Estado. Então, a gente sempre tem, necessariamente em eventos trabalhistas, um debate que parece ser um debate político, mas que, no fundo, a gente está falando de teoria geral do Estado, aquela matéria que a gente menosprezou tanto no início da nossa faculdade. Só que eu tento trazer para os eventos, até por uma questão de sobrevivência, Humberto, uma análise mais técnica e menos ideológica. Eu tento separar um pouquinho. Eu gosto muito de falar da advocacia e da visão da advocacia propriamente dita. Porque a gente se cansa um pouco também do discurso um pouco ideológico, da crítica ideológica e de formato do Estado, apesar de ser bem-vindo e muito importante. Nos eventos a gente se cansa um pouco e fica ali com aquela sede de pensar na aplicabilidade prática, efetiva da reforma no nosso dia a dia. Então, intercalar isso é muito bacana e eu tento trazer uma análise desapaixonada. Eu tenho uma advocacia que ela é majoritariamente patronal, porém, tenho também vários clientes reclamantes e enxergo aí, em alguns momentos, uma necessidade muito grande de a gente refletir um pouco mais o direito do trabalho. Só que, independente disso, eu acho que não importa de que lado estejamos, em salas de audiência, processos, livros, na academia, toda a advocacia trabalhista tem um desafio pelos próximos 4 anos, que é salvar a justiça do trabalho. E salvar a justiça do trabalho, ela começa com salvar o próprio Ministério do Trabalho, as bases, as estruturas. Essa discussão de acabar com o Ministério do Trabalho, e eu não posso avançar sem falar disso, ela tem 2 viés. E ela tem um viés que você pode enxergar uma forma positiva disso, se você, por exemplo, pensar que o Ministério do Trabalho pode se juntar com o Ministério da Previdência e o próximo passo fosse juntar a competência da Justiça do Trabalho com o recebimento de parcelas previdenciárias, o que seria muito interessante e muito positivo para fins de
cofres públicos e fins de alcance de efetividade dessas parcelas. Mas me parece que não é bem esse o interesse, não é bem esse o mote, é muito mais assim, estão dizendo, o gato subiu no telhado. Né? E estão testando, vamos ver o que acontece com esse gato em cima do telhado. Se o gato descer do telhado com tranquilidade ou pular do telhado, a gente vai mudando o exemplo, saindo de Ministério do Trabalho e pensando na Justiça do Trabalho. E independente de posição e de que lado nós estamos, a Justiça do Trabalho é algo que não pode acabar nesse país e passa por uma missão de todos nós no lugar de buscar não só proteger, mas engrandecer e fortalecer a Justiça do Trabalho. Acho que isso é muito importante. E nesse clima, justamente nesse clima que seria já uma contextualização da reforma trabalhista. Não tem dúvida, piegas querer negar que a reforma trabalhista ela visa atender interesses da classe empresária. Ela foi feita pela classe empresária e para a classe empresária. Só que eu acho que é interessante constitucionalmente a gente entender, do ponto de vista técnico, como isso se deu e por que isso se deu. Na verdade, ela é uma reação. Então, apesar de ser criticada, ela tem que se observar por que ela estava acontecendo. E ela estava acontecendo por causa de excessos, sim. Por causa de excessos que acontecia, por causa de ausência de limites em determinados temas que acabam fazendo uma angústia excessiva e que, independente da busca disso no Poder Judiciário, existe um retorno jurídico, ideológico, institucionalizado a respeito desse excesso. E que retorno é esse, falando-se em direito constitucional? Acredito que todos vocês já ouviram falar em chilling effects. Os chilling effects, eles são muito, mas muito conhecidos como efeito resfriador e surgiu com grande força quando a gente falava de liberdade de expressão, né, professora Maria do Rosário? A liberdade de expressão vinda lá dos Estados Unidos, onde você tem um país em que se pode tudo, se pode falar tudo, mas você tem constitucionalmente uma vontade de resfriar essa liberdade de expressão. E o que é o chilling effect sobre a liberdade de expressão? É quando, de uma maneira muito simplista, evidentemente, muito rápida e resumida, é quando você tenta reduzir a liberdade, e isso pode ter um aspecto positivo e um aspecto negativo. Isso pode vir por meio de decisões judiciais, pode vir por meio do poder legislativo, pode vir por meio de manifestações sociais. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por exemplo, é liberdade de expressão eu poder falar o que eu quiser a respeito de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Então, eu posso aqui olhar para o Afonso e xingar o Afonso, começar a falar mal do Afonso e etc., por mais que seja impossível imaginar alguém que não gosta de uma pessoa que seja tão carismática quanto ele, mas eu começo a denegri-lo aqui. E liberdade de expressão é eu ter direito de fazer isso. O chilling effect da liberdade de expressão é isso ter uma consequência. E é onde você tem uma consequência de uma responsabilidade civil e uma de responsabilidade criminal. E o que isso tem a ver com o direito trabalhista aqui, com a reforma trabalhista? Chilling effect das relações sociais. É o que o Estado, é o que o interesse econômico tentou fazer aqui no direito constitucional. E esse chilling effect constitucionalizado que nós temos aqui da reforma trabalhista, ele tem 3 aspectos. Chilling effect das relações coletivas, e aí o professor Otávio falou tão bem aqui, o Yuri falaram também aqui, dessa ideia de se fortalecer a negociação sindical ao mesmo tempo que você enfraquece o órgão coletivo. Então, é um resfriamento das relações coletivas. Chilling effect das relações trabalhistas processuais, que é justamente o quê? É direito entrar, propor uma reclamação uma reclamação trabalhista, é direito de qualquer pessoa ir à justiça, é direito o acesso ao judiciário. Mas aí vem a Constituição, sem entrar no mérito da inconstitucionalidade, entendam, não estou entrando no mérito da constitucionalidade, mas vem então um resfriamento a esse direito. Não, pode parar. É igual falar mal do Yuri, do Afonso. Você pode, eu gosto tanto de falar mal do Yuri que eu falei o nome dele errado. Você pode eventualmente ir à justiça a hora que você quiser, mas isso vai ter consequência. Isso vai ter consequência. Então, é também um resfriamento das relações trabalhistas processuais. E um chilling effect das relações individuais de trabalho. E que é justamente uma contramão a um grande avanço
E avanço não no sentido de ir para frente, porque, como eu disse, eu não estou aqui valorando, mas no sentido de construir um grande avanço jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. E aí você vê uma reforma trabalhista para negar, no mínimo, umas 14 súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, em que dizia: existe esse direito, em que, de repente, a categoria patronal dizia: mas existe aonde? Aonde que está escrito isso? Me diga. E a gente tem um exemplo muito fácil de falar lá, por exemplo, do direito de uso de imagem no uniforme. E aí vem uma lei para dizer expressamente: não tem direito ao uso de imagem no uniforme. Novamente, sem entrar no mérito aí da legalidade ou constitucionalidade disso. Então, esse é o contexto de reforma trabalhista que a gente tem. E justamente nesse contexto de chilling effect, de direitos individuais, de relações individuais de trabalho, é que a gente entra no tema, que é quase um artigo, né? O tamanho que passaram aqui. Remuneração e salário pós-reformas. Pagamentos habituais e contraprestativos deixam de ter natureza salarial remuneratória? E aí eu remeto aqui, todos nós, ao 457 da CLT, que não mudou, diga-se de passagem, tá aí intacto, em que diz: compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. E aí a gente começa a falar da reforma propriamente dita. E vem a alteração do parágrafo 1º do 457, que é nossa primeira análise, em que nós tínhamos dizendo que integravam ao salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas. Vejam, isso é importante, as gratificações que eram ajustadas, essa é a vontade do legislador, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. E o que faz a reforma? Reduz o que integra. E diz que integra ao salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais, e aí eles tentam dizer não mais gratificações ajustadas, e as comissões pagas pelo empregador. E o questionamento que a gente faz para iniciar a nossa reflexão é: isso é um rol taxativo ou exemplificativo? A partir de agora, só as gratificações legais, somente as comissões têm natureza salarial, e nos parece muito óbvia que a resposta é não, né? Não me parece que esse rol ele é apenas exemplificativo, e nós temos aí diversas outras gratificações que podem ser criadas e que terão natureza salarial, simplesmente por serem gratificações, porque essa é a vontade, como nós vamos mostrar diante da Constituição e do próprio esqueleto legislativo da CLT. Então, é rápida essa análise, porque ela é a mais simples, mas a defesa de que o parágrafo 1º do 457, ele traz um rol exemplificativo e não um rol taxativo do que incorpora ao salário. Pois bem, e agora a parte divertida, e acho que é o que a Cássia queria que eu falasse mesmo, propriamente dito, né, Cássia? O parágrafo 2º do 457. O que dizia o parágrafo 2º do 457? Não se incluem nos salários, ou seja, aí é rol restritivo, não é? E quando a gente fala de rol restritivo, parece que o rol restritivo ele tem que ser sempre taxativo e não exemplificativo. E diz que não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que não excedam 50% do salário percebido pelo empregado. Pois bem, e o que a reforma trabalhista nos traz? As importâncias. E aí nós temos vários elementos importantes e de reflexão. Ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado pagamento de dinheiro, diárias para viagem, e aqui sem limitação percentual, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário. A gente pode encerrar a palestra aqui, né, Cássio? Vê lá, olha, a lei está falando que não, pronto, e acabou, vamos para frente. O Afonso fala mais 10 minutos para deixar a gente aqui com raiva da nossa advocacia, e a vida segue, certo? Mas não é tão simples. Se fosse tão simples, a gente não tinha um congresso falando o discurso e a realidade, para a gente refletir sobre isso. A reforma trabalhista, para reforçar a legislação, ainda fez alterações da 8.212. Ela fez o quê? Ela criou
no parágrafo 9º do artigo 28, que as diárias de viagem não integram o salário de contribuição para fins desta lei, e também os prêmios e os abonos. Me parece que numa tentativa de fechar o cerco, para não haver argumentos em sentido contrário. E a grande reflexão que nós temos é, o legislador reformista poderia fazer essas alterações? E aqui, senhores, tem gente que, eu costumo brincar assim sobre essa história de para quem você advoga, né? A gente ouve muito isso, né, Pepe? Você não, claro, espero. Mas a gente ouve muita pergunta. Você advoga para quem? Para reclamante ou para reclamado? Eu costumo dizer de uma forma muito tranquila assim, olha, eu advogo para quem tem direito. Né? Então eu estou sempre do lado de quem tem direito. Pronto, eu advogo para quem tem direito. Então não tem um lado, então estou aqui para ambos os lados. Só que eu acho que a gente precisa, no exercício da advocacia, conhecer argumentos para ambos os lados. E por isso que eu falo de a gente pensar numa análise técnica, uma análise técnica e reflexiva sobre as questões. E aí, nesse pensamento para todos os lados, é que nós temos aqui bons, ótimos, excelentes argumentos para dizer que o parágrafo 2º do 457 não vai produzir parcela de natureza não salarial, e excelentes argumentos para dizer que vai produzir, sim, parcela de natureza salarial. Dentro de um contexto que tem que analisar o quê? Necessidade empresarial, equilíbrio das contas públicas e direitos individuais dos trabalhadores. E esse cenário nós conhecemos bem. Me parece que a vontade do empregador foi deturpada na reforma trabalhista. Estranho falar isso, né? Mas vamos entender. O empregador não queria, de verdade, que se reduzisse direitos dos trabalhadores. O empregador queria uma carga menos onerosa sobre a sua atividade. A coisa certa a ser feita era uma reforma tributária. Simplesmente. Se realizar uma reforma tributária simplificada, com redução de ônus na atividade empresária, e a gente caminhar. E o empregador também queria uma segurança jurídica maior. Porque a gente está falando em segurança jurídica hoje, com a reforma trabalhista. Aliás, virou piada falar em segurança jurídica depois da reforma trabalhista, né? Mas é natural. É natural que seja piada. A gente tem, por exemplo, questões no direito do trabalho que desde 1942 a gente discutia ainda se é de um jeito ou se é de outro, com argumentos contrários, com debates, com mudança de jurisprudência. Então, se mais de 80 anos, de 85 anos depois, a gente ainda debate determinados institutos, quem dirá com um ano de reforma trabalhista? Só que lembro que antes da reforma trabalhista a gente ainda reclamava de insegurança jurídica. A gente ainda reclamava da distribuição. Se distribuir para fulano eu ganho, se distribuir para o ciclano eu vou perder. No tribunal a mesma coisa. Se distribuir para fulano eu ganho, se distribuir para o ciclano eu vou perder. E é isso que tem que acabar. Porque é essa insegurança jurídica que gera o problema a grande parte dos problemas das relações trabalhistas no Brasil. Por quê? Porque se eu tenho alguém no judiciário, se eu tenho um órgão do judiciário, que seja uma única turma sequer, que me diz que eu tenho razão, por mais que todas as outras dizem que não, por que eu tenho que me conformar a quem diz que não? E essa insegurança judiciária, insegurança jurídica que o Poder Judiciário traz, faz com que as relações trabalhistas elas fiquem acentuadamente inseguras e frágeis. Porque é direito individual do empregador postular, sim, aquilo, do empregador, postular, sim, aqueles direitos ou não pagar aqueles direitos que, eventualmente, a lei não diga que ele tem que pagar. E se se uma turma, ainda que isoladamente, me diz que eu tenho razão em não pagar, é razoável que ele deixe de pagar, porque eu preciso de uma uniformização. Por isso que a insegurança jurídica ela é uma das grandes responsáveis pelos conflitos das relações trabalhistas que nós temos. Então, essa necessidade empresarial foi mal interpretada entre aspas. Vendeu-se a ideia de uma segurança jurídica que não existia, junto com uma necessidade de redução da carga sobre a atividade econômica. Isso fez o quê? Não vamos mexer no dinheiro do Estado. Para não mexer no dinheiro do Estado, a gente faz o quê? Mexe nos direitos dos trabalhadores. Eu chego no mesmo lugar. A gente engole isso, põe no pacote e vai para frente. Equilíbrio das contas públicas faz com que
equilíbrio entre aspas, né? Uma vergonha falar de equilíbrio de contas públicas no país, mas a vontade de não deixar de arrecadar faz com que a reforma seja trabalhista e não tributária, porque o direito dos trabalhadores é o, aspas, mais fácil de você derrubar do que o direito do Estado em arrecadar. E é nesse contexto que a gente chega no parágrafo 2º do 457. E aí nós temos um conceito do que é o salário, bem simples. Peguei o professor Maurício Godinho Delgado para puxar saco dele, que é o coordenador do meu mestrado, e aí eu tenho que citar ele sempre que possível. E ele fala que o salário consiste em um conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de trabalho. E aqui começa o nosso problema. Aquela velha máxima que a gente aprendeu lá na graduação de separar o que é para o trabalho e pelo trabalho. Convenhamos, gente, isso não existe mais, já tem um bom tempo. A gente já abandonou esse conceito de para e pelo. A gente ainda pode até ensinar isso na sala de aula, pode até falar isso, mas que, na verdade, nem sempre se aplica. É um conceito de para e pela que é cheio de exceções hoje. Mas esse era o conceito primário. Agora, será que é possível eu tirar, quando a parcela é pelo trabalho, contraprestativa e habitual, de eu legislativamente, de forma infraconstitucional, tirar a natureza salarial dela? E aí nós temos a Constituição Federal, para quem defende que não é possível, no artigo 195, inciso 1, a linha A, que diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade e fala que o empregador vai pagar a folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados. Demais rendimentos. Então, a Constituição Federal ela teria dito que tudo que se paga ali para o trabalhador, ele tem incidência previdenciária. E a incidência previdenciária, a gente aprendeu um pouco tempo depois da Constituição Federal, que ela é atrelada à natureza salarial. Por isso que esses conceitos e esses debates andam juntos. Mas será que a Constituição ela tem uma eloquência constitucional, ou um silêncio constitucional, que apesar dela dizer que os demais rendimentos eles incidem para pagar a Seguridade Social, que a lei pode tirar a natureza salarial quando quer? Quem defende que pode, diz que o artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, é o exemplo de que quando ela quis separar algo da natureza salarial, ela o fez expressamente. E diz que são direitos dos trabalhadores, participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Ou seja, quando a Constituição quis dizer que algo não tem natureza salarial, ela disse de forma expressa. Então, eu não poderia abrir a não incidência de natureza salarial, porque isso seria inconstitucional. Tá? Discordo desse ponto sobre a análise de constitucionalidade por motivos óbvios. Ainda nem estou chegando no parágrafo 2º. Nós temos diversos exemplos em que a legislação infraconstitucional tira natureza salarial de determinadas parcelas. E para dar um exemplo muito simples, muito fácil, sem polêmica, é a contraprestação lá pelo auxílio educação, que é previsto. E que aí você tem aquele auxílio educação limitado a um determinado valor e que não tem nenhuma incidência previdenciária e ninguém nunca levantou uma inconstitucionalidade a respeito disso. E aí você fala, não, então é possível sim eu criar outras que não seja expressamente prevista na Constituição. Mas nem só de Constituição vive o direito do trabalho, vive o Estado jurídico brasileiro, e a gente tem que, em reforma trabalhista, pensar em inconvencionalidades também. E aí eu trago 2 dispositivos de convenção coletiva. De convenção da Organização Internacional do Trabalho. A convenção número 95 da OIT, que diz o seguinte: para os fins da presente convenção, o termo salário significa qualquer que seja a denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou ganhos suscetíveis de serem avaliados em espécie. E me parece que o parágrafo 2º ele esbarra nesse conceito. Ele parece que o parágrafo 2º do 457, com a reforma trabalhista, ele para nisso a partir do momento que a gente entende que os valores pagos como, por exemplo, prêmio e abono, eles são sim suscetíveis de serem avaliados, pagos pelo trabalho, como diz o conceito doutrinário, e é em virtude, aqui fala de um contrato de aluguel de serviço na convenção, mas que a gente sabe que internamente a gente interpreta isso de forma muito transparente e tranquila, em virtude de um contrato de
trabalho. Mas não é só a Convenção 95 da OIT. A Convenção 100 da OIT, que fala justamente sobre a proibição de diferença de salário entre homens e mulheres, fala também no artigo 1º, a linha A, que o termo remuneração, e aí vejam, a gente ainda tinha uma defesa aqui para dizer que salário é uma coisa e remuneração é outra. E eu poderia, da remuneração, retirar ali aquelas parcelas. Mas aí o artigo 1º A da Convenção número 100 da OIT diz que o termo remuneração compreende o salário ou tratamento ordinário de base ou mínimo. E, parcela aditiva, e todas as outras vantagens, pagas direta ou indiretamente. E a partir desse conceito, do artigo 100, do parágrafo 1º, a linha A, da Convenção Coletiva, que raiva de falar de Convenção Coletiva, da Convenção, porque eu fico olhando o tempo, fico com pressa, querendo falar rápido, da Convenção número 100 da OIT, me parece que a gente tem um argumento bem mais razoável para dizer que as parcelas de abono e de prêmio, elas teriam aí impedimento convencional de ter natureza não salarial e não ter incidência previdenciária, portanto, sob um aspecto que o Brasil trouxe para o seu ordenamento jurídico a Convenção número 100 da CLT, e ela vai ter força, aspas, constitucional, e sob um aspecto de inconvencionalidade da norma da linha A do artigo 1º da Convenção 100, seria inconvencional e, portanto, não seria possível declarar as parcelas como naturezas indenizatória. E aí eu chamo a atenção para algo muito importante. Não se trata apenas da incidência de encargos previdenciários e fiscais. Não se trata apenas disso. O parágrafo 2º do artigo 457, ele foi além e ele é muito mais ousado. Ele fala: não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário, não integra a remuneração do empregado, e aqui é onde eu chamo a atenção, não se incorporam ao contrato de trabalho. Então, pela leitura do parágrafo 2º do 457, o empregador passa a poder conceder e retirar qualquer um desses direitos quando bem entender ao seu bel prazer, sem explicação. Então, eu posso conceder um auxílio alimentação de R$500, daqui 6 meses eu entender que esse auxílio alimentação está caro, reduzir ele para 300, 6 meses depois eu aumento para 600, depois eu excluo completamente esse auxílio alimentação, porque eles não incorporariam ao contrato de trabalho. Da mesma forma, ajuda de custo, da mesma forma, prêmio, da mesma forma, abono, e assim por diante, tudo que vem no parágrafo 2º do 457. Bem, para quem defende essa possibilidade, eu tenho recomendado aos empregadores e aos meus clientes fazerem o seguinte: passem a, quando for ceder uma parcela vinculada ao parágrafo 2º do 457, que em tese não tem natureza salarial, passe a fazer cessões a termo desses direitos. Então, quando você for conceder um auxílio alimentação para o seu empregado, faça um termo de que aquele auxílio alimentação terá vigência expressa de 12 meses. Por quê? Ao final de 12 meses, como você estabeleceu o tempo e ele não incorpora ao contrato de trabalho, seria lícito, do ponto de vista da redação do parágrafo 2º do 457, a retirada desse direito. É claro que nós temos argumentos para dizer que, independente de ter ou não natureza salarial, eu não posso ter não apenas redução salarial, mas qualquer retrocesso remuneratório ao trabalhador ou retrocesso de contraprestação ao trabalhador, e essa retirada não poderia ser feita aí pelo empregador nesse caso específico. Para concluir, nos meus últimos 2 minutos, essas são as parcelas que o parágrafo 2º do 457 tentou retirar a natureza salarial e a base de incidência de previdência social. Primeira, ajuda de custo. Não é novidade a ajuda de custo, mas eu acho que ela encoraja alguns pontos. Pelo lugar, se a ajuda de custo ela é de fato uma ajuda de custo, acho que não tem polêmica nenhuma aqui. Qual que é a natureza da ajuda de custo? Você contraprestar, você retribuir algo que foi gasto, algo que foi, de repente, até perdido pelo trabalhador. E aí a gente traz uma questão, um detalhe muito presente na relação, e que eu acho que a jurisprudência deve caminhar para ser alterada
em razão do parágrafo 2º do 457, é quando a gente começa a falar de ajuda de custo de combustível para quem não trabalha com o veículo, para quem simplesmente vai e volta. Onde você tinha um pensamento pré-reforma de que se você der um auxílio combustível para quem não vem com transporte público, que é o Vale Transporte, esse auxílio combustível ele teria natureza salarial. E a gente está acostumado com esse pensamento, com essa ideia. E me parece que a reforma trabalhista reforça que não, porque é de fato uma ajuda de custo e é retributivo esse valor gasto pelo trabalhador para ir trabalhar e para voltar para a casa dele. Então, acho que é uma oportunidade de revisitar essa jurisprudência e fazer com que a ajuda de custo seja reconhecida como parcela indenizatória também para retribuir ao trabalhador, até porque é vantagem para esse trabalhador. Vários empregadores deixam de dar uma ajuda de custo para o trabalhador em razão do risco que você tem de incorporação disso ao salário e ao contrato de trabalho. Aquele cara que vai lá, vende a motinha dele. Eu vou pedir à presidência da mesa para me estender mais 3 minutinhos. Obrigado. Vai lá, ele compra a motinha dele e aí o empregador, ele tira o Vale Transporte e fala, mas como assim você tirou meu Vale Transporte? Não, agora você não vem de transporte público, você vem de moto. Não, mas é com ele que eu estou pagando a parcela da moto. E aí você acaba entrando num fluxo injusto, inclusive. Uma outra questão é o auxílio alimentação. Auxílio alimentação que a gente tinha uma situação pacificada quando ele vinha por meio do programa de alimentação ao trabalhador e também quando ele tinha um instrumento coletivo para prever essa sua natureza, mas que no meu sentir, era muito injusto e inadequado quando você fornecia uma alimentação ao trabalhador não vinculada ao programa e não vinculada a um instrumento coletivo. Independente de você cobrar uma parcela do trabalhador ou não. Se essa alimentação é dada, no meu sentir, dentro do horário de trabalho, ou dentro da empresa, ainda que antes da jornada ou no intervalo, isso é evidentemente uma parcela que não tem natureza salarial e não deve incorporar o salário, não deve incorporar o contrato de trabalho e não deve ter qualquer reflexo previdenciário. Então, me parece que anda bem a lei quando ela traz o auxílio alimentação sem restrição, até porque ela diz, vedado o pagamento em dinheiro. A outra questão são diárias para viagem, e aí eu acho que na prática não vai mudar nada, no seguinte sentido, não temos mais o limite de 50%, mas mesmo quando tínhamos o limite de 50%, a doutrina e a jurisprudência já caminharam bem na ideia das diárias próprias e as diárias impróprias, né? Aquelas diárias próprias são aquelas que efetivamente são gastas com despesas de viagem, e as impróprias era quando elas tentavam mascarar uma forma de contraprestação da prestação de serviço em viagem. No meu sentido, vai continuar valendo a mesma coisa. Se a diária for imprópria, ela vai ter natureza salarial e vai ter incidência previdenciária, porque você vai estar desvirtuando a natureza da diária. Agora, se ela for própria, se ela for adequada, independente de valor de salário, realmente penso que não vai ter incidência. E as duas polêmicas, os prêmios e o abono. Talvez aí o grande problema aqui seja esse, e o que eu vejo com muito pesar é os empregadores querendo converter tudo em prêmio, de uma forma inadequada, inclusive, para tentar se livrar da incidência da natureza salarial. Sair do prêmio, deixar de pagar comissão para chamar comissão de prêmio, deixar de pagar parcela de salário para pagar salário em prêmio, isso tudo. Sempre que houver fraude, sempre que houver desvirtuamento do prêmio propriamente dito, eu não tenho a menor dúvida que o desvirtuamento vai fazer com que o prêmio tenha, sim, seja encarado como contraprestação pago aí pela natureza salarial. A grande questão para a gente debater é, e quando o prêmio ele é prêmio de verdade, e o que é o prêmio de verdade? Liberalidade concedida em forma de bem, serviço ou valor, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das atividades. E quando esse prêmio, que for um prêmio de verdade, ele for habitual. Aí essa é talvez a maior polêmica que a gente vai enfrentar. Por cautela, eu tenho recomendado a ninguém fazer prêmio com intervalo de menos de 6 meses, por enquanto. Por cautela, porque a gente não sabe como vai caminhar a jurisprudência. Porém, do ponto de vista técnico, me parece que se ele tiver uma natureza efetiva de contraprestação pelo que foi feito acima do ordinariamente esperado, eu entendo que a lei vai bem e que, mesmo que habitual, isso pode não ter natureza salarial. E aí é uma linha fina de enfrentamento que nós teremos. É um grande momento de debate, estamos todos... Ninguém tem respostas. Um ano de reforma trabalhista, a gente está engatinhando
Eu fico pensando nas nossas petições iniciais daqui 3, 4 anos, em que a gente vai ter que abrir tópicos por período. Tópico do contrato de trabalho e os direitos até 10 de novembro. Tópico do contrato de trabalho e direitos entre 11 e 13 de novembro, entre 14 de novembro e abril, depois de abril, e variando na petição inicial numa alucinação da nossa... Aí que nós não vamos conseguir fazer nenhuma por dia, viu, Afonso? Porque vai ficar difícil. Mas o fato é, nesse momento em que parece que está tão difícil, eu vejo muita gente querendo desistir. E eu acho que é o momento de não desistir. Esse é o grande pensamento, é um momento de muita maturidade. E maturidade é a capacidade de suportar incertezas. E eu tenho certeza que, juntos, em eventos como esse, construindo conhecimento, a gente vai conseguir suportar todas as incertezas que a reforma trabalhista nos traz. Muito obrigado.